O líder dos jovens convoca todos os jovens a estarem subindo. Eles terão uma reunião, tá bom? Os jovens aí se dirijam até a sala dos jovens, né? Eles terão uma reunião lá, tá bom? Vai toda a igreja para lá, né? Nós todos somos jovens, né? Nascidos em Cristo Jesus. Muito boa noite a todos, a paz cristocêntrica, amém? Que bom que você veio, que bom que você escolheu a boa parte. Você o escolheu porque você o ama. Então, esta escolha é a escolha que jamais será tirada das nossas vidas. Escolher por amor. Escolher a Ele unicamente, exclusivamente por amor. Vamos estar lendo a palavra de Deus no Evangelho de João 10, verso de número 11. João 10, 11. João 10, 11 diz assim: falas do próprio Senhor Jesus, o próprio Jesus falando, ele diz desta forma: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Glorioso e amado Pai, Tu conhece cada coração, Tu conhece no mais profundo do ser cada vida que aqui está, ó Pai. Antes mesmo que nós nascêssemos fisicamente nesta terra, o Senhor já nos conhecia, ó Pai. Já sabia o nosso nome e já sabia de toda a nossa história, ó Pai. Sim, ó Pai, o Teu amor nos alcançou em todo o tempo, ó Pai. E é neste amor agora, Deus, que nós ouvimos a Tua palavra, que nós nos entregamos ao Teu Espírito, que nós nos colocamos na Tua bendita e maravilhosa presença para nos alimentarmos da Tua palavra. Fala a cada coração, segundo o Teu grande e imenso amor, Pai, segundo a necessidade de cada coração, segundo a necessidade de cada vida, cada alma presente aqui e aqueles que ouvirão depois, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo verdadeiramente trabalhe na área onde há necessidade de ser trabalhado. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Na continuidade da leitura, nós vamos ler o versículo de número 1 de João 10. No início aí do capítulo 10, nós vamos começar lendo toda a sequência. A palavra de Deus nos fala assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas
as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e entrarão. Haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este poder eu recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu uma discussão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um endemoniado abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa de dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas vocês me apedrejam? Respondeu-lhes os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. Se ele chama deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então do que a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizes tu blasfemas, porque declaro ser o Filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim
e eu no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos novamente, se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João Batista no princípio estava, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Uma leitura grande, mas necessária, para que nós possamos adentrar dentro do contexto dela. E aqui nós encontramos Jesus, mais uma vez, utilizando dos meios cotidianos das pessoas da época. Jesus, ele tinha essa característica, muito própria dele, de fazer uso das coisas corriqueiras das pessoas para ensinar coisas do reino de Deus. Jesus, ele pegava aquilo em que as pessoas viviam no seu dia a dia e realizava ensinamentos profundos a respeito das coisas do reino de Deus. E nós olhamos aqui ele falando desde o início sobre um cenário muito comum na vida daquelas pessoas. Ele está falando sobre pastores de ovelhas, falando sobre ovelhas, salteadores, ladrões, que roubavam, lógico, é claro, as ovelhas. Então era algo comum no cotidiano daquelas pessoas. E quando nós vamos observar o verso de número 6, 10, Jesus, ele está colocando uma parábola, uma maneira simplificada de explicar algo mais profundo àquelas pessoas. E o verso de número 6 diz que as pessoas não compreenderam, elas não entenderam o que Jesus estava falando. No verso de número 6, depois dele trazer a parábola sobre as ovelhas no aprisco, o verso diz para nós: olha, as pessoas não entenderam. Jesus, ele faz todo um esforço, ele traz uma riqueza de detalhes, para maior compreensão das pessoas da época. Ele coloca as pessoas dentro de um cenário. Ele diz: olha, o salteador, ele vem, ele arromba, ele entra por outra parte do aprisco, mas o pastor não. O pastor é recebido, a porta se abre para o verdadeiro pastor. E aquelas pessoas, quando ele vai falando, por ser algo muito comum na vida delas, elas vão visualizando toda aquela situação. Foi mais ou menos uma visita que eu fiz para o Ivo, e ele começou a me explicar sobre máquina de costura. E o Ivo falando com a propriedade, e eu não estava entendendo nada, mas ele explicava com riqueza de detalhes. Olha, essa marca parou de ser fabricada por essa, quem entrou no lugar foi essa. Na verdade é só a marca, as peças são dessa, Vocês se lembram disso? Eu me lembro da conversa e da fala, mas ele falava alguns nomes de peça que eu não tinha o menor conhecimento, não tenho o menor conhecimento. Mas quando Jesus está colocando aquelas pessoas dentro desse cenário, irmãos, eles entendiam em parte tudo aquilo que Jesus estava propondo para eles entenderem. Seria mais ou menos, na nossa época, a gente usa o termo entendeu ou quer que eu desenhe? Não é assim que a gente usa, A gente fala: você está entendendo o que eu estou falando ou quer que eu faça um desenho? E o que Jesus fez ali justamente seria um desenho. Jesus estava colocando aquelas pessoas dentro de um cenário, fazendo uso de um desenho. Eu estou explicando para vocês através de um desenho. E depois de ter todo esse esforço, de ter toda essa dedicação, Jesus se colocar à disposição de fazer o desenho, o verso de número 6 diz: olha,
eles não entenderam. Eles não compreenderam a riqueza daquilo que Jesus estava trazendo. E a partir do verso 19, eles começam uma discussão, irmãos. A partir do verso 19, 20 e 21, eles começam a dizer entre si: olha, ele tem demônio, só pode ter demônio. O outro grupo dizia: não, ele não tem demônio, ele está louco, não escutem ele, não ouçam ele está louco. Aí chega um outro pessoal e diz: olha, não, ele não está louco. Pode por um acaso um endemoniado falar desta forma? Isto não é fala de endemoniado de maneira nenhuma. Isso não é um endemoniado. Por um acaso pode um endemoniado abrir os olhos de um cego? Alguém pergunta, né? Na sequência da discussão. E no meio deste grupo tem um outro grupo. E este outro grupo, ele chega e querem apedrejá-lo. Tem um outro grupo que quer atirar pedras em Jesus, porque assim dizia a lei: ele blasfemou, precisamos matá-lo. Está aí a partir do verso 31, 32 e 33. E o 39 tem um outro grupo que quer prendê-lo, procura prendê-lo. E o que eu quero trazer como reflexão para nós nesta noite é que nós continuamos vivendo esse impasse. Nos dias atuais, nós continuamos vivendo o mesmo impasse. Cada dia que se passa, as verdades de Jesus, do bom pastor, têm sido menos ouvidas. Cada dia que se passa, o crédito às verdades do bom pastor tem sido menos ouvida e recebido crédito. Cada dia que se passa, a voz do bom pastor ou o desenho do bom pastor é menos compreendido. Cada dia que se passa, as pessoas se interessam menos por ouvirem a voz do bom pastor e compreender. Mas uma coisa, amados, não mudou daquele cenário para o atual: a discussão. Nós falamos sobre as pessoas que começaram a discutir a partir do verso 19, 20 e 21. Um grupo que queria apedrejá-lo, que diziam que ele era endemoniado. Outro grupo que dizia que ele estava louco e não deviam lhe dar ouvidos. Mas hoje o tema ainda continua sendo discutido. Enquanto o bom pastor está em meio à discussão, a sua voz não é ouvida. Enquanto as pessoas discutem as suas ideias, suas filosofias, a voz do bom pastor não é ouvida. Enquanto se pega em pedra para apedrejar uns aos outros agora, né? Não mais Jesus, a voz do bom pastor não é compreendida. Enquanto muitos continuam envoltos a sua religiosidade, o bom pastor está querendo guiá-las, conduzir as suas vidas, e as pessoas continuam sem visualizá-lo, continuam sem ouvir a importância da sua fala ou do seu desenho, continuam discutindo assuntos paralelos e não adentram a profundidade daquilo que o bom pastor falou. E Jesus, ele diz algo muito interessante, que as ovelhas, quando ouvem a sua voz, no verso 3, 10,
10:3 ele diz: para este porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e elas o seguem. Ele as conduz para fora, e elas o seguem. Há uma contrariedade muito grande. Enquanto não se ouve, enquanto não se toma a decisão de ouvir a voz do pastor, as pessoas jamais conseguirão ser guiadas por este bom pastor, porque não lhe dão ouvidos e ficam envoltos a uma discussão paralela. Uma ilustração muito interessante que cabe para nós nesta noite como reflexão foi a fala de um religioso para um irmão que disse que iria deixar a igreja porque via muitas coisas erradas dentro da igreja. Chegou a ter esse religioso e disse: olha, eu não venho mais a essa igreja, tem essa pessoa, tem aquela outra pessoa que faz isso, aquele outro que faz isso. E essa pessoa disse para ela: tudo bem, é uma decisão sua, eu respeito, mas antes de você fazer isso, pega essa bandeja e esse copo d'água e dê uma volta na igreja, mas eu vou te pedir uma coisa: não deixe cair nenhuma gota d'água. Não sei se alguém já ouviu, já deve ter ouvido, se ouviu vai ouvir de novo, né? É bom para a nossa reflexão. E essa pessoa pegou a bandeja nas mãos e com muito cuidado, com aquele copo d'água cheio, ela caminhava vagarosamente para não derrubar. E segundo a orientação do religioso, deu uma volta na igreja e voltou até ele. Ele olhou para ela e disse: você não derrubou a água? Ele falou: não, eu tomei muito cuidado, eu fiquei prestando bastante atenção. E a pessoa respondeu para aquela que tinha dito que queria sair da igreja, disse: olha, você viu algum erro na igreja? Você viu fulano que você falou? Você viu ciclano que você falou? Ele falou: não vi. Eu estava com o meu olhar fixo para não derramar nada. Ele disse: olha, olhe para Cristo, ouça Cristo, veja Cristo, e você não vai ter tempo para ficar olhando para as outras pessoas. E a pessoa entendeu a lição, ela compreendeu a lição. Ao contrário dessas pessoas que foram colocadas dentro de um cenário no qual Jesus tinha feito um desenho e elas não haviam compreendido nem entendido. Enquanto corre a discussão entre o meio, quem sabe mais, quem sabe menos, quem pode mais, quem pode menos, quem tem mais, quem tem menos, o bom pastor tem deixado de ser ouvido, o bom pastor tem deixado de ser anunciado, o bom pastor tem deixado de ter sido exemplo através das nossas próprias vidas, porque não se ouve a voz do bom pastor. E quantas vezes o bom pastor diz: olha, eu te conheço pelo nome, como está aí no verso de número 3. Eu te conheço pelo nome. Ele chama as próprias ovelhas para fora pelo nome. E nome nós aprendemos que é uma referência à própria essência. Este bom pastor, ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele tem todo um cuidado de dizer que ele nos coloca dentro de um cenário no qual nós não somos desconhecidos para ele, muito pelo contrário. Ele diz: quando eu falo, as ovelhas ouvem a minha voz. E o texto diz que elas saem e o seguem, porque o conhecem. Eu ouvi um louvor que a Rebeca mandou hoje à tarde para mim, se eu não me engano é da Priscila Alcântara, que diz: conheceu o amor, mas não ama. Conheceu o amor,
mas não amam. Como pode? E Paulo, ele diz em Coríntios que o amor, ele está acima, o amor não pode ficar acima dos nossos atos, então somente os nossos atos, mas o amor, ele se doa em todo o tempo. Como nós temos amado a voz do bom pastor? Nós temos amado ouvir a sua voz, ou as pessoas têm amado muito mais discutirem sobre o bom pastor? Enquanto ele faz um desenho, eu quero que vocês me ouçam, eu quero que vocês deem atenção para a minha voz, eu quero conduzir vocês, eu quero caminhar com vocês, eu quero estar presente no dia a dia de vocês. Enquanto ocorre a discussão, não se ouve a voz do bom pastor. E o bom pastor está dizendo: olha, eu não sou ladrão, eu não sou mercenário, eu não abandono as ovelhas, muito pelo contrário. O bom pastor diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas. E eu tenho ouvido algumas pessoas com um sofrimento de alma muito grande e não conseguem mais perceber este cenário que o bom pastor providenciou para que nós estivéssemos. Não visualizar isso, amados, é terrível para a alma das pessoas, para a nossa alma. A pessoa se ver sozinha, se ver desamparada. O cenário que Jesus apresenta para aquelas pessoas é dizendo: olha, vocês conhecem o que faz um pastor? Ele cria toda uma situação para proteger as ovelhas. Se vir um lobo, se vir aquele que é ladrão tentar pegar ou matar uma dessas ovelhas, ele dá vida para que elas não sejam pegas. O cenário que Jesus está apresentando aqui é um cenário de proteção, é um cenário de quem cuida, é um cenário de quem está presente. E ele faz todo esse desenho para dizer: olha, eu quero ser ouvido, eu sou o bom pastor, eu sou aquele que cuida e dá vida pelas ovelhas. Mas quando se fica na discussão, vê que surgiram várias falas entre as discussões. É louco? Tem demônio? Não deve ser ouvido? Vamos apedrejá-lo? Vamos prendê-lo? Mas ninguém se ateve que ele estava dizendo que era o bom pastor. Na discussão não adentrou a fala: olha, eu dou a vida pelas ovelhas. A pergunta é: qual grupo nós pertencemos? Em qual grupo nós estaríamos? Qual seria a nossa fala em meio a essa discussão? Nós estaríamos no grupo que ouviu a voz do bom pastor e nos conduziu com a sua doce voz para fora, nos chamando pelo nome? Nós estaríamos no grupo que reconhece, reconhecer é tornar a conhecer, é reconhecer que é protegido, que é cuidado, que é alimentado pelo bom pastor? Nós estaríamos no grupo que reconhece que dentro de um cenário, quando um pastor colocava suas ovelhas dentro de um aprisco, ali precisaria haver comida, um local que não oferecesse risco, e precisaria haver água fresca para que eles bebessem. Jesus estava dizendo: olha, eu coloco as minhas ovelhas dentro de um cenário de proteção. É tão gostoso quando a gente olha
para as falas de Jesus e compreende que a sua fala é de cuidado. A religiosidade é de apontar, de julgar e de colocar a sentença. Condena. Mas o bom pastor diz: olha, eu dou a vida. Eu me coloco como doador da vida. Eu prefiro dar a vida. E ele diz no verso de número 18: ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu tenho prazer em dar a vida. Eu dou ela porque eu quero que você tenha vida e tenha com abundância. Olha o mesmo cenário, da mesma fala, aonde as pessoas não compreenderam, aonde não se entenderam. O grupo que sabe e reconhece que o bom pastor deu a vida por cada um de nós, este grupo sempre terá o maior prazer em lhe ser grato a Deus. Este grupo terá sempre no coração e trará uma gratidão e terá prazer em ouvir a voz do bom pastor. O grupo que reconhece que esse bom pastor só quer cuidar e proteger, quando ouve a sua voz, sabe que ele está lhe conduzindo, como disse o salmista, a pastos esverdejantes, a águas tranquilas, guia mansamente pela vereda da sua justiça, ou seja, pela sua proteção, com todo o seu cuidado. E quando se ouve essa voz e reconhece essa voz, gera em nós uma tranquilidade muito grande, porque qual ovelha está preocupada se vai vir um lobo, quando tem um bom pastor cuidando dela? Qual ovelha está preocupada se tem alimento dentro do aprisco, qual ela está sendo cuidada? Se essa providência vem do bom pastor. Então, quando nós olhamos para dentro desse cenário desenhado por Jesus, nós devemos nos colocar dentro dele. Nós não temos muito conhecimento do que é ser um pastor de ovelhas, né? Nós não temos, mas o pouco conhecimento que nós sabemos e temos, devemos saber que aqueles que protegem e cuidam de animais o fazem porque o amam. Eu vi uma moça esses dias que tem na sua casa 12 gatos. Tem gente aí que gosta bastante de gato, né? Ela gosta mais que o bastante, tem 12. E não contente, ela ouviu uma reportagem de um urubu que estava próximo da sua casa, ela correu lá e adotou o urubu. E agora ela tem também um urubu, né? Tem esse urubu voar. Mas nós sabemos que aqueles gatos, e quando mostrou a reportagem, tudo roliço, tudo bem cuidado. Ela deve investir um bom dinheiro ali nos seus gatinhos, porque fica caro, né? Um já não custa muito barato, imagine 12. Mas uma coisa aqueles gatos não se preocupam: com o cuidado, com a alimentação, com a proteção, porque aquela dona os ama e tem o maior prazer em cuidar deles. Aí Jesus diz para nós: eu sou o bom pastor, eu sou aquele que dá vida pelas ovelhas. A pergunta é: você se coloca dentro dos cuidados deste bom pastor? Você se vê mesmo cuidado por este bom pastor? Você tem um coração, quando eu digo você e eu, tem um coração que diz: olha, eu estou em paz porque o bom pastor, ele cuida de mim, ele deu a vida por mim. E eu ouço a sua voz dizendo: eu te amo, eu cuido de você. E o verso de número 14 de João, no início, o verso 1 vai dizer: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há uma proteção enorme para vocês. Há um cuidado tremendo para cada um de vocês. E se fosse de outra maneira, eu teria dito. O bom pastor não é mercenário, não é ladrão, ele não foge, muito pelo contrário, ele dá a vida pelas ovelhas. E neste doar de vida, ele tem o maior prazer de fazê-lo. Ele tem a maior alegria de ter dado a vida para que nós desfrutássemos do que está escrito aí no verso de número 10. A parte B do versículo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Foi isso que o bom pastor veio fazer. Veio nos dar vida e vida com abundância. É uma delícia descansar na voz deste bom pastor. É uma delícia poder saber que nós somos cuidados por este bom pastor, amados. E eu quero que nós agora façamos um exercício de olharmos para dentro deste cenário que Jesus coloca aquelas pessoas da época. Ele coloca elas dentro de um cenário de proteção, de cuidado. Ele coloca elas dentro de um cenário de provisão. E eu quero que você faça um exercício de se ver protegido e cuidado pelo bom pastor. Existe um cenário pronto, é o que Jesus está dizendo. Eu sou o bom pastor, existe um cenário pronto. A pergunta é: você quer esse cenário? Você quer ser cuidado por este bom pastor? Você se vê sendo cuidado por este bom pastor? É isso que Jesus está dizendo. Olha, eu não sou mercenário, eu sou o bom pastor. Eu dou a vida por minhas ovelhas. Eu conheço cada aflição delas. Eu sei o que cada uma passa no mais profundo do seu íntimo. Eu conheço cada lágrima que escorre dos olhinhos das minhas ovelhas. E o que ele diz? Eu enxugo suas lágrimas. Eu cuido de você. Em outras palavras, ele está dizendo: você não está sozinho. Eu estou presente porque eu sou o bom pastor. Eu não fujo. Eu não te abandono. Se for preciso, eu dou a vida. Eu te pego no colo. Eu te carrego. Eu ouvi uma mensagem esses dias que dizia que o pastor, quando cuida da ovelha, é algo muito forte, né? É até estranho. Eu fui pesquisar para ver se era isso mesmo. Quando a ovelha foge demais, uma vez, duas vezes, e as ovelhas têm uma característica muito engraçada, elas seguem aquela desgarrada. E uma ovelha negra, assim podemos dizer, ela acaba contaminando as demais. Uma ovelha que não obedece, ela acaba influenciando as demais ovelhas. E diz que é costume de um pastor, quando essa ovelha faz isso repetidas vezes, se desgarra do grupo, e ele pega essa ovelha e quebra a sua perninha. Quebra a sua perninha e passa todo o tempo da sua recuperação com ela nos ombros. Alimenta ela na boca, dá de beber para ela, e ela vai se recuperando e fica todo o tempo com ele. Depois da sua recuperação, quando ele solta ela
ela nunca mais sai do lado dele. Ela nunca mais se distancia do pastor. Se ele se distanciar dela e chamá-la, ela corre para junto dele. E eu fui pesquisar se os pastores de ovelhas agiam dessa forma mesmo. E por incrível que pareça, é um método, não sei se é utilizado até hoje, né? Não entendo nada de ovelhologia, né? Não entendo nada de ovelhas, mas segundo esse pastor e o que eu li, é dessa forma que eles agem. Mas o bom pastor, descrito aqui por João, e segundo as falas de Jesus, ele nos pega no colo, sem quebrar as nossas pernas. Ele tem o maior prazer de dar a vida por nós, sem que nós tenhamos que perder a nossa. O bom pastor, ele dá a vida e vida com abundância. Se veja dentro desta vida, irmãos. Se perceba dentro desta vida. Algumas coisas não mudaram desta discussão que nós lemos quando Jesus estava dando esse ensinamento. Mas nós temos o alerta do Espírito Santo dizendo para nós: ouça a voz do bom pastor, dê ouvidos para a sua voz, queira ser conduzido e guiado pelo bom pastor, todo o tempo, todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Nós devemos procurar ouvir a sua voz dizendo: eu te conheço, eu sei de cada uma das suas aflições, e eu estou com você em todo o tempo. Amém? Quero orar com você agora. Coloque a mão no seu coração. Quero orar juntamente com você, por você. Coloque a mão no seu coração e imagine agora que você está dentro de uma caverna onde na porta existe um bom pastor. Um pastor que cuida de você. Um pastor que conhece o mais profundo do seu coração. Um pastor que jamais te abandona. Um pastor que jamais te deixa. Um pastor que tem o maior prazer em te alimentar. Um pastor que tem o maior prazer em te dar água fresca e limpa para que você beba. Este pastor, ele te conhece pelo nome. Talvez você tenha dito: este pastor não se importa comigo. Este pastor não vê o meu sofrimento. Esse pastor não está nem aí para tudo aquilo que eu estou vivenciando e vivendo. Aí ele vem e diz: eu não sou mercenário, eu não sou ladrão, eu te conheço, eu sei quem você é, e eu quero que você ouça a minha voz e compreenda uma coisa: eu te amo com a minha vida, eu te amo com a minha própria vida, e é da minha vida que eu te dou. Não tenha medo, confie no bom pastor. Muito mais que ouvir somente a sua voz, siga os passos do bom pastor. Tenha prazer em segui-lo. Tenha prazer em ser conduzido por ele, muito mais do que adentrar o grupo das discussões. Olhe para o bom pastor e se veja amado por ele. Ele te ama.
Ele te ama tanto, tanto, que deu a vida por você. Você fazia parte, talvez, das ovelhas desgarradas, mas você ouviu a sua voz, e Ele agora está com você no colo, cuidando, sarando as suas feridas e te alimentando. Ouça a sua voz dizendo: não temas, porque eu sou o bom pastor, eu dou a vida por você. Vamos dar a Ele uma salva de palmas em nome de Jesus. Aleluia. Uma mensagem a qual nós devemos refletir todos os dias. Eu convido o grupo de louvor que está vindo aqui à frente, em nome de Jesus. A renovação da nossa mente na verdade da palavra, amados, faz com que nós, cada dia mais, manifestemos estas verdades na nossa vida. A renovação da nossa mente na voz do bom pastor faz com que nós, cada dia mais, desfrutemos daquilo que o bom pastor conquistou para cada um de nós. Nós vamos estar agora recebendo os envelopes, e quando você for colocar a sua oferta, a sua primícia dentro deste envelope,